Novo plano. Toque, toque, toque. 1. Abri os olhos para o toque incessante do alarme e a luz quente do sol entrava pela janela. TSC. Para qualquer outra pessoa, poderia ter parecido uma cena pacífica. Mas conhecendo a verdadeira natureza desta luz solar, não passou de uma visão irritante para mim. Eca. Protegi meu rosto com um travesseiro para bloquear a intrusiva luz solar e fiquei na cama por mais algum tempo. Eu realmente fiquei bêbado? Segurando minha cabeça latejante, murmurei com um olhar vazio. Sério? Já fazia séculos desde a última vez que fiquei bêbado. Isso me lembrou de uma lembrança do meu ciclo anterior ou de volta aos dias da minha infância, quando acidentalmente tomei um gole de álcool e desmaiei, ou aos tempos em que costumava aliviar todo o estresse bebendo. O álcool que antes era meu suporte naquela época havia perdido sua eficácia desde que minha força mental aumentou de forma anormal. Então, inconscientemente, tive vontade de ficar bêbado de novo, e pode ter sido por isso que acabei bebendo demais. Como tal, os acontecimentos de ontem foram um borrão nebuloso. Enterrei meu rosto no travesseiro, tentando vasculhar minhas memórias fragmentadas, e em pouco tempo, comecei a fazer alguns barulhos bobos. Eca! Cania, que me prendeu contra a parede e me beijou. Cania, que me alimentou com o sangue de sua boca e depois fez um juramento de sangue comigo. Cania, que me perguntou com um sorriso encantador se eu queria tomar uma bebida com ela. Cania, que sorriu para mim e vestiu um lindo vestido em vez de seu traje habitual, severo e arrumado. E, por alguma razão inexplicável, um suor frio arrepiou minhas costas. Por que isso aconteceu? Por que razão? Eu fiz algo errado com Cania? Deslizar. Enquanto continuava a sentir essa sensação sinistra, joguei o travesseiro de lado e estava prestes a me levantar da cama. Uau! Naquele momento, avistei uma figura que estava esparramada de bruços no meu quarto o tempo todo, e um grito de susto me escapou. Mestre, você está acordado? Ao ouvir minha voz, Lulu, que estava deitada de bruços, levantou ligeiramente a cabeça, olhando para mim. Lulu. Por que você está aqui? Tentando acalmar meu coração assustado, sentei-me direito. Bom dia, mestre. Com essas palavras, ela se aproximou, ainda permanecendo em sua posição deitada. Deslize, deslize. Ela fechou os olhos, parecendo cansada, e encostou o rosto na minha perna. O que você está fazendo? Eu fiz a pergunta enquanto olhava para ela confuso. Após uma breve pausa, Lulu sussurrou em voz baixa. Estou agindo de forma fofa. Agindo de forma fofa? Agir de maneira fofa com seus donos é algo que os animais de estimação fazem naturalmente, certo? Com essa resposta, Lulu gentilmente fechou os olhos novamente e passou os braços em volta da minha perna, mais uma vez roçando o rosto nela. Ela agiu como se fosse seu dever e parecia que era a coisa mais natural a se fazer no mundo. Foi um gesto tão genuíno e estranhamente reconfortante que não pareceu um mero ato de lealdade. Depois de um período considerável de tempo, Lulu, que estava segurando minha perna, finalmente levantou a cabeça para encontrar meu olhar. Deslizar. Quase instintivamente, minha mão foi até sua cabeça e, mais uma vez, Lulu fechou os olhos, aceitando silenciosamente meu toque. Por alguma razão, seu comportamento me lembrou um animal de estimação encantado ao receber elogios de seu dono, evocando em mim um sorriso suave. Então por que você está aqui? Depois de acariciar Lulu por um tempo, perguntei casualmente. Ela primeiro olhou para mim por um segundo antes de responder. Eu trouxe café da manhã para você. Com isso, Lulu pegou o café da manhã que segurava nos braços e abriu-o para me oferecer. Uau! O café da manhã de hoje consistiu em torradas francesas e chocolate quente. Você comeu alguma coisa? Perguntei a Lulu enquanto olhava para a refeição deliciosa que Cania havia preparado. Ela balançou a cabeça em resposta. Aqui. Silenciosamente, peguei uma fatia de torrada do prato diante de mim e estendi para ela. Tome um pouco. Enas mais um dos truques do Deus demônio, não foi?
Fiquei chateado, mas sabia que tinha que superar essa situação. Foi inevitável. Às vezes, para rir por último, é preciso brincar com as malandragens dos oponentes. Espere um minuto. Será que realmente tinha que ser assim? Tinha que haver um vislumbre de esperança que pudesse mudar tudo, certo? Ah, certo, a história do DLC. Não é nada. Levantei-me da cama depois de deixar escapar isso, deixando para trás uma Lulu desnorteada, completamente perdida em pensamentos. Fazer uma pausa era essencial, mas havia coisas que eu absolutamente precisava verificar durante as férias de verão. Originalmente, meu plano era descansar completamente durante as férias. Isso porque, no enredo original, eventos significativos raramente ocorriam durante as férias de verão, e eu já havia acumulado danos, fadiga e estresse desde o meu primeiro ano. Além disso, o enredo do segundo ano estava prestes a ficar cada vez mais sombrio, então eu precisava me preparar para isso. A igreja foi a fonte de meus privilégios e recursos. Contudo, como a guerra com a igreja desempenhou um papel importante no segundo ano, estes benefícios diminuiriam gradualmente. Eventualmente, a família imperial e a igreja me virariam as costas. As pressões políticas e físicas viriam sobre mim de todas as direções. Além disso, a academia, contando com o falso herói como pilar, estava sendo manipulada como uma marionete. Para superar esses desafios, que foram várias vezes mais sombrios e difíceis do que no meu primeiro ano, precisei me concentrar na minha preparação mental e, ao mesmo tempo, tomar medidas proativas durante as férias de verão. No entanto, a história mudou completamente agora. Eu não sabia como o DLC afetaria a história do segundo ano, então deixarei isso de lado por enquanto. Mas havia uma coisa que eu não podia ignorar. Mestre. Foi Lulu quem inicialmente tentou me abandonar para entrar no Partido dos Heróis, mas, por algum motivo, me escolheu. Agora, ela se aproximou de mim, deitada de bruços. E Isolde, que, apesar das inúmeras tentativas de me matar, não conseguiu tirar a espada da bainha por algum motivo inexplicável. Ela também nutria emoções que nem mesmo as habilidades do sistema conseguiam identificar. O traço comum entre essas variáveis era que todas eram sub-heroínas. Talvez a história do DLC fosse. Esta mudança evidente que começou logo após a terceira provação pode ser a chave para mudar tudo. Portanto, parecia que havia necessidade de ajustar um pouco os planos que havia traçado para as férias. No meu plano simples, que incluía bastante descanso e preparação para o segundo ano, precisei incorporar um acréscimo necessário, conhecer pessoalmente as sub-heroínas. Bem, não deve ser muito difícil. Afinal, as férias desta vez foram bastante longas. Mesmo que eu conhecesse todas as garotas atualmente designadas como sub-heroínas, ainda haveria muito tempo para descansar. Claro, Aishi estava atualmente no continente ocidental, mas ela veio ao Império nessas férias para se matricular na Academia Sunrise, então não deveria haver problemas. Enquanto estava em profunda contemplação, eu estava vestindo meu casaco quando algo tocou suavemente meu tornozelo. Ao olhar para baixo para ver o que era, de repente percebi que Lulu veio até meu lado, aninhada em minhas pernas, e estava olhando para mim. Por que você está assim, Lulu? Então, eu perguntei a ela. Ah! Corando, Lulu respondeu com o rosto avermelhado, rebatendo com outra pergunta. Você não vai me levar para uma caminhada matinal? Seguiu-se um momento de silêncio. Tudo bem, vamos lá. Por alguma razão, a marca em seu ombro parecia emitir um brilho perturbador. Daí porque concordei com o pedido dela. Então, murmurei interiormente. Acho que deveria começar conhecendo-a, afinal. Nos becos do Império, onde a informação era vendida, os criminosos enlouqueciam e outros atos horríveis convergiam. Em HM. Aninhada nessas vielas sinuosas estava a maior guilda de informação do submundo. E sob a superfície de tal organização, uma garota cantarolava para si mesma, totalmente imersa em sua tarefa. Lady Rosvin, tenho algo a relatar. A funcionária responsável pelo balcão abriu a porta do quarto de Rosvin para entregar uma mensagem para ela.
No entanto, ela ficou momentaneamente sem palavras. O que você está a fim de fazer agora? O funcionário, que já observava Rosvin há algum tempo, finalmente fez a pergunta. Você pergunta, o que estou fazendo? Rosvin respondeu com uma expressão exultante. Claro, estou olhando as fotos do herói. Ela atendeu, com os olhos fixos nas fotos espalhadas por todo o quarto. Ufa! Vendo Rosvin assim, a funcionária suspirou antes de falar mais. Ela é realmente a heroína? O que? Em resposta, Rosvin lançou um olhar penetrante para a mulher. Nas últimas semanas, você vem trazendo fotos estranhas de uma mulher do nada, e redecorando seu quarto com elas. Você até começou a colocar as flores que costumava descartar em sua mesa como decoração. Você talvez tenha caído em algum tipo de feitiço de encantamento? Ou é uma questão de preferir mulheres? Acalme-se. Mesmo assim, Rosvin interrompeu prontamente a funcionária, que continuou fazendo perguntas persistentemente. A família imperial e a igreja realizarão em breve a cerimônia de verificação e eu participarei desse evento. Ela respondeu com um sorriso. Mas ainda não foi verificado? A funcionária olhou para Rosvin perplexa, como se ela estivesse sendo irracional, e então fez outra pergunta. Ela ainda não foi verificada, então por quê? Tive uma sensação desde o momento em que coloquei os olhos nela. Realmente? Ela inclinou a cabeça ao ouvir as palavras de Rosvin. Você já experimentou aquela sensação em que seu coração dói e todo o seu ser treme no instante em que você põe os olhos em alguém pela primeira vez? Enquanto isso, Rosvin permaneceu paralisada com as fotos. Isso é destino? Com as bochechas coradas, ela respondeu assim. E o silêncio se seguiu. Bem, tudo bem então. Balançando a cabeça exasperada, a funcionária finalmente respondeu a Rosvin. A propósito, tenho algumas novidades para compartilhar. O que é? Ela falou com um sorriso no rosto. Freyhaun Starlight está a caminho. Ah! A expressão de Rosvin rapidamente azedou ao ouvir essas palavras. Ele vai me dar outra flor desta vez? Ele já não fez isso da última vez. Você pode ir. Finalmente, quando a funcionária estava prestes a dizer algo, Rosvin acenou com a mão com um olhar azedo. Tudo bem, vou sair então. A funcionária manteve o sorriso e saiu do quarto de Rosvin, onde inúmeras flores estavam meticulosamente arrumadas sobre a mesa. Suspirar. E então? Vou perdê-lo nesse ritmo. A expressão da funcionária mudou completamente de 180 graus no segundo em que ela saiu da sala. Droga, se não fosse por essa maldita força convincente, eu deveria ter previsto algo assim quando fiz o contrato há 1000 anos. Com um olhar vazio nos olhos, ela olhou para o ar. O pergaminho? Seja o que for, você pegou e afirmou que finalmente fez alguma coisa, não foi? Você me garantiu que as coisas mudariam de agora em diante e que eu poderia antecipar isso, seu charlatão amante da bebida. Ela mastigou o cigarro e continuou murmurando com uma expressão irritada. Ai! Uma aura de luar começou a emanar de seu corpo. Mesma escolha. 1. Eu me encontrei em uma carruagem indo em direção ao beco. Ao meu lado, Lulu acariciou silenciosamente o rosto no meu peito, rindo baixinho. Ele. Dentro da carruagem, havia criaturas parecidas com animais que nos olhavam com olhares gelados. Suspirar. Originalmente, eu pretendia trazer apenas Lulu, mas de repente esses animais se aglomeraram. Havia o boneco gato preto, encantado por Cania com magia negra avançada poucos dias antes, tornando-o capaz de movimentos contínuos. Uma coruja com os olhos bem abertos. Uma pomba com expressão tola e um canário, amontoados, observando tudo com cautela. O gato preto de alguma forma entrou escondido no bolso do meu casaco enquanto esses pássaros voavam para dentro da carruagem pelas janelas. Por causa disso, a carruagem literalmente se transformou em um zoológico. Aliás, deixei o cachorro em casa. Ela também tentou vir comigo, mas um cachorro não deveria vigiar a casa? Na verdade, um dos motivos pelos quais a deixei para trás foi que não gostei da ideia de ela perder pelos em um espaço confinado.
No entanto, isso não é um pouco demais? Mesmo assim, por algum motivo, continuei pensando naquele cachorrinho. Depois de contar ao sujeito que se agarrou à perna da minha calça para guardar a casa, ela respondeu lamentavelmente com as orelhas caídas. Miau. Por causa disso, eu estava pensando em talvez levá-la comigo de agora em diante. De repente, enquanto eu estava pensando profundamente, o boneco gato preto sentado em cima da minha cabeça começou a pressionar minha cabeça com as patas. Vibração. Miau. Depois disso, a coruja começou a retaliar e o gato lutou ferozmente contra ela. O canário assistiu à cena com uma expressão de medo, enquanto a pomba, que estava sentada vagarosamente no parapeito da janela, tinha uma expressão tola enquanto observava a luta deles. É tão pacífico. Murmurei enquanto acariciava suavemente Lulu, que havia adormecido enquanto se aninhava em meu peito. Eu estou tão feliz. Seja no passado ou agora, tudo o que eu desejava era um dia simples e despreocupado como este. Bem, embora a situação atual também não fosse exatamente normal. Pelo menos, não era como se eu estivesse arriscando minha vida em uma briga ou quebrando a cabeça tentando resolver um problema impossível. Suspirar. Eu queria continuar passando dias assim. Por favor. Miau. Miau. Uau. A garra da coruja finalmente pegou o gato preto, que resistiu ferozmente. Então, ela começou a girar e virar o gato preto no ar, com a cabeça esticada. Parecia que o ataque da coruja hoje guardava algum rancor por algum motivo. Eu quero saber por quê. Queu. Enquanto observava essa visão divertida e ria, finalmente voltei meu olhar para fora da janela. Como esperado, preciso trabalhar duro. Mesmo que esse tipo de vida chegasse ao fim quando as férias terminassem, eu ainda não poderia entrar em desespero. Depois de trazer um final feliz ao mundo, eu deveria conseguir uma vida pacífica e despreocupada, certo? Clang, clang. Enquanto eu ponderava sobre esses pensamentos, de repente a carruagem começou a tremer. Chegamos. Logo ouvi a voz do cocheiro. Parecia que tínhamos chegado ao nosso destino. Enquanto me espreguiçava para me preparar para descer da carruagem, olhei em volta para os animais agora quietos. Não lute, apenas fique aqui com calma. Depois de expressar meu comando com firmeza, empurrei suavemente Lulu, que havia adormecido contra a parede, para longe de mim e desci lentamente da carruagem. Espere por mim aqui, vou te dar tanto dinheiro quanto você quiser. Ok. Por fim, dei uma ordem ao cocheiro, peguei minha bengala e caminhei lentamente em direção à guilda. Quando finalmente cheguei ao balcão, a funcionária fumante olhou para mim com os olhos arregalados e disse: Oh, você chegou tão rápido. Onde está Rosvin? Ela está esperando lá dentro, Lord Frey. Ela sorriu maliciosamente enquanto olhava para mim enquanto dizia isso. Devo mostrar-lhe o caminho? Está bem. Quando acenei para ela e desci para o subsolo, a funcionária murmurou: Fique forte, Lord Frey. Sua expressão de alguma forma parecia triste. Claro. Eu vinha perseguindo Rosvin desde que era bem jovem, então não foi surpresa ver tal reação dela. Rangido. Entrando na guilda da informação com tais pensamentos, não pude deixar de murmurar baixinho interiormente. As coisas serão diferentes desta vez. Toque, toque. Quem é esse? Quando a batida ecoou na porta firmemente fechada, Rosvin perguntou imediatamente. Sou eu, Rosvin. Em resposta, a voz de Frey veio de trás da porta. Oh! Ao mesmo tempo, Rosvin, que estava com uma expressão azeda, respondeu rapidamente com um tom amigável, mas formal. Você pode entrar. Espero que você tenha estado. Ao ouvir a resposta de Rosvin, Frey abriu a porta e entrou. No entanto, logo, sua expressão endureceu. Oh! Foi porque havia fotos de uma garota com olhos cor de rubi espalhadas por todo o quarto de Rosvin. Rosvin, quem é essa pessoa? Depois de olhar as fotos por um tempo, Frey perguntou cautelosamente. O que traz você aqui? No entanto, Rosvin simplesmente sorriu e imediatamente mudou de assunto.
Oh, eu só queria ver seu rosto. Estou um pouco ocupado agora. A menos que seja algo importante. Oh, agora que penso nisso, tenho um pedido. Após a resposta morna de Rosvin, Frei sentou-se com uma expressão lamentável. Quero solicitar algo agora, isso é possível? Ele fez a pergunta enquanto observava a reação dela. Sim, é possível. Só então Rosvin, que até agora estava preocupada com suas flores, desviou o olhar para Frei. Ela olhou para ele com uma expressão sombria. Então, que tipo de pedido você vai fazer? Não existia mais a habitual bajulação e comportamento gentil que ela demonstrava sempre que conhecia Frei. Havia apenas um olhar e um tom formais. Bem, para começar, preciso de informações sobre o paladino mais jovem da igreja. Por quê? Você nunca perguntou por motivos até agora, não é? Frei franziu a testa e perguntou de volta. Em troca, Rosvin sorriu calmamente ao responder. Só por curiosidade me perguntei por que de repente você precisa de tais informações. Não é nada, só preciso de algumas informações com antecedência. Tudo bem então, aceito seu pedido. Interrompendo as palavras de Frei, Rosvin respondeu rapidamente. Quando estava prestes a deixar seu assento, Frei rapidamente acrescentou outra coisa. E eu gostaria de solicitar toda e qualquer informação sobre a igreja também. Entendi. Obter essas informações sobre a igreja é realmente tão simples assim? Se envolve a igreja, você não deveria. Apenas confie em mim. Não é como se você estivesse me usando pela primeira vez. Dizendo isso, Rosvin levantou-se da cadeira. Ambas as informações exigirão investigação adicional, o que pode levar algum tempo. Quando a investigação estiver concluída, enviarei a você por carta. Bem, não seria mais seguro nos encontrarmos pessoalmente? Quero dizer, considerando a segurança. Vou lançar feitiços de segurança. Então você não precisa se preocupar. Depois de responder prontamente às perguntas de Frei, ela estava prestes a sair da sala. Espere, Rosvin. HM? Quando Frei agarrou seu braço com urgência, a expressão de Rosvin se contorceu ligeiramente. Eu tenho algo que quero dizer. O que é? Bem, você vê. Frei olhou para ela ansiosamente. Gostaria. Ir em um encontro? Ele tirou uma rosa dourada do bolso e perguntou timidamente. Então, o silêncio prevaleceu. Só uma vez. Você não pode concordar comigo pelo menos uma vez? Frei falou com Rosvin com um olhar sério. Vou ajustar minha agenda para se adequar ao seu tempo. Também posso fazer todos os preparativos para o encontro. Bem. Usarei todos os meios à minha disposição para te fazer feliz. Então, apenas uma vez. Por favor. No entanto, a resposta de Rosvin foi morna. Estou curioso há algum tempo. Depois de olhar para Frei com uma expressão indiferente por um tempo, Rosvin falou lentamente. Por que você deu tantas flores e pediu continuamente datas durante todos esses anos? Bem, isso. Frei ficou momentaneamente sem palavras ao ouvir sua pergunta. Então, ele cerrou os punhos e respondeu com determinação. Eu serei honesto. Gosto de você. Corando enquanto falava, Frei continuou. Eu me apaixonei por você à primeira vista quando era jovem. Ele começou sua história com uma voz bastante baixa. Desde o dia em que te conheci, tenho feito esforços para conquistar seu coração. Eu sei que sou considerado um imprestável aos olhos do mundo. Eu também sei que sou patético. Mesmo assim, eu queria pelo menos ser decente aos seus olhos. Ao confessar esse ponto, os olhos de Rosvin se arregalaram. Mas agora, honestamente, estou chegando ao meu limite. Vendo a reação de Rosvin, Frei continuou com uma expressão ainda mais séria. Em alguns meses, talvez eu não tenha mais como tratá-lo bem. Sem falar nas flores, talvez eu não consiga lhe dar nenhum presente adequado, talvez nem consiga mais manter minha cabeça erguida na sua frente. Ele engoliu em seco enquanto falava.
Parece que esta pode ser minha última chance. Com um olhar trêmulo, ele olhou para ela com desespero. Estou bem, mesmo que você concorde apenas uma vez. Você poderia sair comigo? Por favor. Se você não quiser, eu paro. Não vou mais agir de forma patética assim. Só uma vez, por favor. Aceite minha sinceridade. Por favor. Quando Rosvin começou a refletir sobre suas palavras, Frei deu um passo para mais perto dela. Estou disposto a fazer o que for preciso para transmitir meus sentimentos sinceros a você. Eu concederei qualquer desejo que você tenha. Basta nomeá-lo. Mesmo que eu tenha que esvaziar a fortuna da família, despejar todo o poder restante que tenho, farei isso acontecer. Ao dizer isso com as mãos trêmulas, Frei estendeu a flor para ela. Por favor. Ele fechou os olhos enquanto sussurrava isso. Olhando alternadamente para ele e para a flor dourada, Rosvin, que estava imersa em profundo silêncio, lentamente começou a alcançar a flor. Bem. Na verdade, consegui o que mais queria na vida há pouco tempo. Rosvin pegou a flor dourada da mão de Frei. Mas ainda assim, já que você perguntou com tanta sinceridade. Tirando a flor da mão de Frei, ela sorriu e respondeu. Vou considerar isso por enquanto. Então, seguiu-se um longo silêncio. Conforme Rosvin aceitou a flor, a expressão esperançosa de Frei gradualmente se transformou em uma carranca. Por acaso, algo apareceu na sua frente ou algo assim? De repente, Frei perguntou com os olhos vagos. O que você está falando? Rosvin respondeu, parecendo confusa. Ao ouvir a resposta dela, Frei abaixou a cabeça sem dizer uma palavra. Mas estou deduzindo alguns pontos por causa da cor da flor, prefiro vermelho, não dourado. Enquanto Rosvin olhava para a rosa dourada que ele havia obtido de todo o coração, ela respondeu com uma expressão arrependida. Da última vez, você não disse que gosta mais de dourado do que de vermelho. Ainda com a cabeça baixa, Frei relembrou a declaração de Rosvin em sua comemoração de aniversário no grande salão de baile. Deixa para lá. De repente, ele levantou a cabeça, oferecendo um sorriso abatido, e se virou. Rosvin, obrigado por tudo que você fez por mim. Enquanto Frei falava, Rosvin inclinou a cabeça. Você passou por muita coisa por minha causa, certo? Lamento profundamente. Bem. Não vou mais incomodar você assim. Ao ver Frei dar um sorriso triste e falar assim, Rosvin ficou um pouco nervosa. Bem, então, adeus. Com Rosvin atrás dele, deu passos relutantes à frente. Sempre foi agradável e conhecer você todo esse tempo. Depois de agarrar a maçaneta, ele se virou quando um sorriso ligeiramente trêmulo apareceu em seu rosto. Até a próxima. Ele fechou a porta e saiu do quarto. E por um tempo, houve apenas silêncio na sala. Minha dama. Quem quebrou o silêncio prolongado foi uma funcionária cujo rosto estava bastante pálido. O que está acontecendo? Lord Frei encerrou sua associação à guilda. O que? O que aconteceu? Por que alguém que era um cliente tão regular? Ouvindo as perguntas urgentes de sua funcionária, Rosvin ficou sentada em seu lugar por um tempo, aparentemente perdida. Espere aqui. Ela então se levantou de seu assento. Vou dar uma olhada nisso. E confirme eu mesmo. O que está acontecendo de repente? Não é como se ele fosse um cachorro que fugiu de casa. Resmungando baixinho, Rosvin saiu da entrada da guilda e começou a olhar ao redor. Senhor Frei? Você está aqui? Depois de um tempo, ela levou a mão à boca. Vamos conversar um pouco? Ela começou a chamá-lo com um tom ligeiramente elevado. Se você deixar nossa guilda, para onde você planeja ir? HMPH. No entanto, sua ligação não durou muito. Que irritante. Ela esfregou a dor de garganta, cansada de lidar com muitos clientes, e resmungou com a sobrancelha franzida, olhando ao redor ansiosamente. Bem, ele provavelmente estará de volta em breve.
Havia um toque de confiança em sua voz. Afinal, esse idiota só depende de mim, certo? Mesmo quando ela fazia uma reclamação, ele apenas ria e ouvia. Mesmo quando ela fazia pedidos irracionais, ele de alguma forma os atendia. Mesmo quando ela aumentava um pouco o preço pedido, ele ria e aceitava o novo preço. Rosvin se acostumou com o padrão de Frey, onde ele confessava, era rejeitado e ainda sorria enquanto se agarrava a ela. Como tal, ela acreditava claramente que ele eventualmente voltaria e isso obviamente aumentou sua autoestima. TSK, não fazia sentido eu gritar, chamando por ele. Enquanto ela continuava com a dor de garganta, seu coração batia acelerado por algum motivo desconhecido. Por que foi assim? Ela tentou retornar à guilda com indiferença enquanto tentava acalmar seu coração acelerado. Vibração. Naquele momento, ela ouviu um barulho vindo de algum lugar. O que? O que é? E então no momento seguinte. Ku. Kiak. Com uma dor intensa na testa, Rosvin caiu no chão. Ai! Enquanto ainda segurava a testa, ela soltou um gemido por causa da dor lancinante. De repente, seu olhar desviou para algum lugar. Gu! Foi porque algo apareceu em sua visão. Uma coruja estava ao lado dela, empoleirada silenciosamente no parapeito da janela de uma carruagem enquanto a olhava silenciosamente. Além disso, um Frey surpreso estava ao lado dele. Oh! Essa é a Lulu? Por que ela está? Lamber. Lulu estava lá, abraçando o Frey de olhos fechados e lambendo seu rosto. Lu. Como Rosvin também havia sido proposta como um dos membros do Partido dos Heróis há alguns dias, ela naturalmente sabia sobre Lulu. Oh, o que está acontecendo? Tenho certeza que você está. Com uma expressão perplexa, Rosvin tentou se levantar do chão. Pare com isso, Lulu. Do outro lado, Frey suspirou e deu um tapinha em Lulu. Ele estava com uma expressão sombria. Sim, mestre. Lulu olhou brevemente para Rosvin com seus olhos mágicos enquanto abraçava o braço de Frey e acariciava sua bochecha em sua mão. Rosvin, que havia caído no chão, assistiu à cena e sua expressão começou a mudar para perplexidade. Neigin. Em pouco tempo, a carruagem partiu. E a partir desse momento uma certa mudança começou a ocorrer dentro de Rosvin. Ah! Mas era tarde demais. Você pode avaliar e comentar esta série aqui. Carruagem partida. Uf! Sentindo-me chateado, suspirei profundamente dentro da carruagem. Mestre? O que está errado? Naquele momento, Lulu, que estava abraçando meu braço e acariciando sua bochecha, levantou a cabeça e perguntou. Não é nada. Sorri para ela e acariciei suavemente seu queixo. Foi minha última tentativa, mas... Apesar da minha aparência externa calma, meus sentimentos estavam apodrecendo e apodrecendo por dentro. Acho que falhei no bom sentido. Até agora, eu nunca tinha conhecimento da existência do sistema auxiliar. Afinal, a profecia nunca mencionou nada sobre isso. Na profecia, o conteúdo relativo a Rosvin era totalmente diferente. Você deve dar flores para Rosvin. Regular e consistentemente. Por alguma razão, meu ancestral escrevia isso sempre que mencionava Rosvin. Rosvin morrerá se não guardar as flores que recebe do usuário do sistema por um determinado período de tempo. Portanto, não tive escolha a não ser dar-lhe flores desesperadamente. Por alguma razão, porque ela continuamente jogava fora as flores que eu dava ou presenteava outras pessoas, tive que oferecer flores repetidamente com medo de que ela morresse. Além disso, há outro motivo, mas esqueça. É melhor você não saber. Apegar-se a algo improvável de acontecer só fará você sofrer. É melhor focar em algo mais plausível. O comentário que meu ancestral deixou no final sempre me incomodou, mas ainda assim, ao dar flores a ela, faço com sinceridade e consistência. Será que o que vi na provação estava relacionado com isso? Nunca se sabe, certo? Milagres podem acontecer.
Ao relembrar o conteúdo da profecia mais uma vez, murmurei para mim mesmo. É uma vergonha. Hoje, fiz minha última tentativa de despertar o sistema auxiliar de Rosvin. Confessei com toda a minha sinceridade na esperança de que ela aceitasse genuinamente minha flor com pelo menos um toque de desejo. Até tentei persuadi-la com minhas habilidades de atuação refinadas, acrescentando condições para torná-la ainda mais disposta a aceitar minha confissão. No entanto, vou considerar isso por enquanto. Não correu nada bem. Apesar de preparar uma rosa dourada em vez de uma vermelha, como ela queria antes, o milagre não aconteceu. Considerando que ela agora preferia uma rosa vermelha a uma dourada, parecia que ela nem se lembrava do que disse da última vez. Não havia mais esperança. Por que isso poderia ser? Por que ela não experimentou nenhuma mudança, mesmo que as outras sub-heroínas tenham experimentado depois da terceira provação? Será que minha hipótese estava errada? Mania. Sombriamente perdido em pensamentos, de repente ouvi um som estranho vindo do meu lado. Lulu, que havia adormecido novamente sem ser notada, aninhou-se em mim. Suspirar. Graças a ela, pude sorrir um pouco. Talvez seja melhor desistir, afinal? Eu sutilmente joguei a pergunta para os animais. Eles ainda estavam seguindo minha ordem de não lutar, enquanto se sentavam em silêncio no parapeito da janela e me olhavam com curiosidade. Bem, eles eram criaturas bastante inteligentes, ou mais como feras místicas do que como animais comuns. Talvez eles entendessem meu dilema? Tudo bem, vamos desistir. Com esse pensamento em mente, observei os animais por um tempo antes de me recostar na cadeira. Essa é a melhor opção. O que é importante agora é desbloquear a história do DLC do segundo ano, não o Helper System. Afinal, durante a provação, Ferloche mencionou apenas os 5 iluminismos e não mencionou o sistema auxiliar. Além disso, meu ancestral também sugeriu que era melhor não saber sobre o sistema auxiliar. Como tal, embora o sistema pudesse ter um efeito notável, as probabilidades de isso acontecer eram quase inexistentes. Em outras palavras, minha obsessão atual em despertar o sistema auxiliar só traria resultados negativos. Foi porque não posso transformar Rosvin no alvo do Rei Demônio. A outra versão de mim mesmo que vi na provação manipulou deliberadamente suas memórias para fazer com que ele odiasse a todos. Talvez a razão pela qual fiz essa escolha tenha sido para enganar o Rei Demônio. Embora a restrição do sistema impedisse o Rei Demônio de atacar diretamente as heroínas, ainda havia muitas maneiras de atormentá-las se fossem seus subordinados. Como tal, se eu nutrisse ódio pelas garotas e permitisse que elas permanecessem ao lado do Rei Demônio, provavelmente poderia eliminar as chances das heroínas enfrentarem o assédio do Rei Demônio. Então, neste momento, tive que fazer a mesma coisa que minha outra versão. O resultado da tentativa de hoje indicou que conquistar Rosvin era impossível. Portanto, de agora em diante, tive que me distanciar dela. Caso contrário, eu não poderia garantir o bem-estar dela quando ela se tornasse companheira do Rei Demônio. Afinal, Ruby consideraria Rosvin minha única fraqueza. Então, depois de chegar a tal conclusão, surgiu outra preocupação. O que devo fazer com as flores? No entanto, por enquanto, não deveria haver problema, já que Ruby também lhe daria flores regularmente. O quarto de Rosvin, pelo que vi na terceira provação, estava cheio de flores. Portanto, enquanto o Rei Demônio lhe fornecesse tais flores, ela não deveria morrer. Claro, eu não podia confiar inteiramente em Ruby. Daí em diante, decidi empregar magia de vigilância ou designar indivíduos para monitorar se Rosvin recebia flores. Bem, não deveria ser muito preocupante. Afinal, ela colocou a rosa de Ruby no cabelo em vez das que eu dei a ela. Bocejo. Depois de chegar a essa conclusão, tentei fechar os olhos enquanto soltava um suspiro. Porém, Lulu, que estava com o rosto enterrado em meu peito, bocejou e abriu os olhos. Com uma expressão sonolenta, Lulu olhou em volta. Mestre, você está bem? Você parece tão deprimido. Algo deu errado quando você conheceu a senhorita Rosvin.
Olhei para Lulu e alterei minha expressão para a maldade antes de responder. Lulu, tenho algo que quero perguntar. Sim, sim. Rosvin parece estar atrapalhando meus negócios obscuros. Olhei para Lulu por um momento. Livrar-se de vadias chatas é um dos meus princípios, sabe? Abaixei ainda mais minha voz enquanto dizia isso. Você se lembra do que eu disse da última vez, certo? Sim. Bem, então, você pode morder o pescoço dela para proteger meus interesses? Fazer isso com Lulu me fez sentir culpado, mas foi uma medida necessária. Se ela realmente quisesse estar comigo, ela deveria claramente me ver como um vilão. Dessa forma, uma nova pilha de penalidades não seria adicionada a mim. Portanto, na frente dela, eu não pude evitar, mas sempre tive que mostrar um lado tão horrível. Sim. Como estava perdido em pensamentos, fiquei surpreso quando Lulu respondeu tão rapidamente. Eu vou mordê-la por você. A expressão de Lulu estava calma quando ela disse isso. Por que você não hesitou? Para avaliar suas intenções, perguntei sutilmente. Não existem animais de estimação que hesitariam em seguir as ordens de seus donos, certo? Mais uma vez, Lulu respondeu com uma voz calma. Afinal, já estou contaminado por você. Com isso, ela lambeu meu pescoço. Espere um minuto. Ao receber os olhares ardentes dos animais sentados no parapeito da janela, tentei impedir Lulu, que fechou os olhos e continuou me lambendo. De repente, arregalei os olhos e olhei para o ar vazio. Sistema de afeto ver. 2 atualização concluída. O que é isso? Algo aconteceu. Enquanto isso, naquele exato momento. O que está acontecendo? Depois de ficar sentada no chão atordoada por um tempo, Rosvin cambaleou de volta para seu quarto. O que no mundo? Com uma expressão profundamente franzida, ela vagou pelo quarto. Eca! Desde que Frey exibia uma expressão triste ao se despedir dela, Rosvin vinha experimentando emoções inexplicáveis. E essas emoções surgiram quando Frey saiu cambaleando de seu quarto. Quando a funcionária informou que ele havia cancelado sua adesão à guilda. Quando Lulu se envolveu em um ato afetuoso com Frey, quando ele deveria claramente estar chateado por não poder tê-la. As emoções se multiplicaram a cada um desses momentos. Então, quando a carruagem partiu, essas emoções atingiram o auge, preenchendo completamente a mente de Rosvin. Eca! E Rosvin não tinha ideia de por que eles surgiram. Por quê? Por que razão? Ele era o mesmo Frey chato que sempre a incomodava. Ele era um canalha e, além disso, era astuto. Ele era apenas um daqueles clientes tolos, apaixonado pela beleza dela, embora possuísse os bolsos mais fundos entre eles. Então, por que ela sentiu tanto arrependimento após sua despedida e cancelamento de membro da guilda? Afinal, ela não deveria ter nada do que se arrepender. Por que ela estava andando de um lado para o outro no quarto desde antes? Tão irritante. Enquanto tais pensamentos continuavam girando em sua cabeça, o temperamento de Rosvin explodiu. Colidir. Ela jogou no chão o vaso de flores que Frey lhe dera. Quem você pensa que é, Frey? Por que você está fazendo isto comigo? Eventualmente, Rosvin começou a pisotear ferozmente a rosa dourada caída que Frey lhe dera. Como você ousa me fazer sentir esse tipo de emoções? Como resultado, a rosa dourada que Frey obteve com cuidado estava agora totalmente esmagada e mutilada. Aia! Aia! Depois de descarregar sua raiva na flor inocente por um tempo, ela tentou recuperar o fôlego, ofegando pesadamente. Que diabos realmente? Logo, ela afundou em uma cadeira e murmurou com uma expressão confusa. Por que estou agindo assim? Com isso, ela tentou esfriar a cabeça aquecida por um momento. O silêncio continuou por um tempo. Fui muito duro com ele todo esse tempo? O murmúrio de Rosvin quebrou o silêncio quando sua expressão começou a mostrar uma pitada de desconforto. Sim. Acho que fui um pouco duro. Afinal, ele é um frequentador assíduo da nossa guilda.
Ela continuou a murmurar com as pernas ligeiramente cruzadas. Bem, posso tratá-lo melhor de agora em diante. Então, ele provavelmente ficará bem novamente. Ela se levantou da cadeira e começou a andar pela sala novamente. Ele está apenas um pouco chateado comigo. Afinal, eu o rejeitei várias vezes. Mas no final ele ainda volta com um sorriso, não é? Ao fazer uma pausa por um momento, a expressão de Rosvin ficou ainda mais inquieta. Mas o que há com Lulu? Por algum motivo, a sensação desagradável, após presenciar o ato carinhoso de Lulu, permaneceu. Bem, obviamente, é um ato falso. E a julgar pela expressão dele, parece que Frei também está irritado com isso. Rosvin ficou ali parada por um tempo, imersa em pensamentos, mordendo os lábios antes de finalmente concluir que não era nada. Afinal, Frei gosta de mim. Isso mesmo. Não há dúvida sobre isso. Embora Frei tenha sorrido levemente para Lulu, Rosvin rapidamente descartou o pensamento e chegou a tal conclusão. Preciso coletar informações. Ela estendeu a carta rogatória de Frei que estava em sua mesa até então. De qualquer forma, ele não tem outro lugar para obter informações, exceto nossa guilda da informação, certo? Ele estará de volta em alguns dias, sorrindo como um idiota, então é melhor eu me preparar. Rosvin continuou a murmurar para si mesma. Sim, não posso me dar ao luxo de perder um cliente regular como ele. Sim, sim. Ela começou a se dirigir para a porta. Eu só preciso tratá-lo melhor da próxima vez. Se eu for um pouco mais gentil, ele ficará louco por mim de qualquer maneira. Ela finalmente tomou uma decisão quando girou a maçaneta. Devo também aceitar as flores dele na próxima vez? Com uma sobrancelha ligeiramente franzida, ela saiu do quarto. Vou sair um pouco então, você está no comando por enquanto. Enquanto chamava a funcionária, ela de repente cobriu a boca e começou a tossir. Cof. Uf. A funcionária olhou brevemente para ela antes de continuar fumando um charuto forte. Ei, o que você está fazendo? Você está louco. Como Rosvin tinha misofobia, ela ficou surpresa com tal ato. Como tal, ela começou a gritar com o funcionário. Onde você disse que estava indo? A funcionária perguntou com um olhar afundado. Eu vou investigar o pedido que Frei me fez. A propósito, o que diabos você é? Rosvin usou a carta rogatória para dissipar a fumaça. Uf. Cof. Seriamente. Quando a funcionária exalou fumaça de charuto mais uma vez, Rosvin ficou irritada antes de sair rapidamente. Enquanto observava a partida irritada de Rosvin, a funcionária continuou fumando seu charuto forte. Isso não tem sentido. Shhhhh. Ao absorver a fumaça do cigarro de uma só vez com o poder da lua infundido em seu corpo, ela fechou os olhos e murmurou. Já é tarde demais. Ao mesmo tempo. Frei estava olhando atentamente para uma determinada área da janela que apareceu na sua frente. Conquista das sub-heroínas. Isole Ahron Bivalkyr. Progresso da conquista, de 70%. Detalhes. Ariane. Progresso da conquista, de 5%. Detalhes. Lulu. Conquista completa. Detalhes. O que é isso? A lista de sub-heroínas era bastante longa, mas o olhar de Frei estava fixo em uma delas. O que aconteceu aqui? Conquista das sub-heroínas. Pôr do sol solar de Rosvin. Rota de conquista fechada. Detalhes. Com isso, a carruagem em que ele embarcou saiu rapidamente do beco. Eu te amo, mestre. O que significa rota de conquista fechada? Enquanto andava silenciosamente na carruagem, concentrei meu olhar em um único ponto. Conquista das sub-heroínas. Pôr do sol solar de Rosvin. Rota de conquista fechada. Detalhes. Exibido no sistema de afeto estava o status atual de Rosvin, que acabará de ser atualizado. Isso me preocupa.
A atualização do sistema de afeto também não foi algo mencionado na profecia, por isso não entendi direito por que ele foi atualizado agora há pouco. No entanto, parecia que a rota da conquista fechada poderia estar relacionada à minha última decisão. Não muito tempo atrás, decidi que afastaria Rosvin até o confronto final. Embora eu não pudesse confirmar ainda, esse era meu palpite mais razoável neste momento. 1. Isso não me ajudou a deixar de ficar preocupado, já que eu não tinha certeza do que significava a rota da conquista fechada. Isso não significa que a vida dela esteja em perigo, certo? Claro, eu me certificaria de que não fosse esse o caso. Afinal, meu julgamento inicial foi proteger a vida de Rosvin. E pela mesma razão, eu também não tinha intenção de mudar meu julgamento para odiá-la. Parecia ser a melhor escolha para ela e para mim agora. Ufa! Pensando assim, soltei um breve suspiro e estava prestes a fechar a janela que havia aparecido. De repente, levantei a cabeça, franzindo a testa. Por que ela está na lista de sub-heroínas? Um momento depois, murmurei com uma respiração confusa. Os animais, antes fixados em Lulu, que descansava de olhos fechados em meu ombro, de repente redirecionaram seus olhares frios para mim. Enquanto eu olhava para a janela do sistema, batendo os joelhos, o olhar deles inexplicavelmente causou um arrepio na minha espinha. Como tal, parei de falar. Moir. Ei. Eu rapidamente peguei a janela flutuante do sistema diante de mim. Qual é a sua intenção com isso? Até agora, sempre escapou do meu toque, mas desta vez não conseguiu escapar do meu alcance. Lancei um olhar severo para a janela em defesa do sistema, agora presa em minha mão. Afinal, é você quem cria e controla essas coisas, não é? De repente, comecei a interrogar o Deus demônio em um tom frio, que estava me observando em algum lugar por trás do sistema. Uau! Então, acompanhada por um ruído bastante perturbador, a janela do sistema começou a vibrar em baixa intensidade. Parecia que queria sacudir a janela para a esquerda e para a direita. Isso significava que estava negando o que eu disse? Você está dizendo que isso não é culpa sua? Desta vez, a janela do sistema começou a balançar para cima e para baixo. Você realmente espera que eu acredite nisso? À medida que pressionei mais, a vibração se agravou e começou a fazer um barulho ainda mais desagradável. Tudo bem, faça o que quiser. Vou tolerar isso, mas só por um tempo. Suportei as vibrações desagradáveis em minha mão, murmurando em voz baixa enquanto olhava para a janela do sistema. Mas afastei a janela do sistema de aparência um tanto prejudicada que estava tremendo até agora e comecei a falar. Você não conseguirá mais fazer as coisas funcionarem do seu jeito. Neste momento, eu não tinha apenas o sistema, mas também o DLC nascido dos esforços do Deus Sol e de Ferloche. É claro que o sistema de afeto parecia ser um pouco diferente do sistema existente ou caminho do falso mal. Mas quem sabe? Eu só queria avisar o sistema, que parecia ficar mais chato com o passar do tempo. Mestre? Perdido em pensamentos, meu semblante escureceu, e somente ao ouvir a voz trêmula de Lulu ao meu lado pude recuperar a compostura. Por que você está de repente? Ela me olhou com um olhar confuso. Caramba! Será que eu baixei a guarda, presumindo que ela ainda estava cochilando como antes? Ou foi a frustração nascida do abrupto rota da conquista fechada e do surgimento de uma nova variável que causou esse lapso? Se nenhum desses fosse o caso, eu inadvertidamente a perceberia como uma aliada? Mostrei um comportamento estranho com o sistema na frente de Lulu. Ao contrário dos meus outros aliados, Lulu permanecia inconsciente da minha verdadeira identidade, por isso precisei exercer maior controle sobre tal comportamento. Além disso, ela possuía habilidades de observação e análise aguçadas devido aos olhos mágicos o que possuía, tornando imperativo evitar suas suspeitas. Eu fiz alguma coisa? Então optei por uma desculpa razoável. Desculpe. Ultimamente, minha saúde não tem estado nas melhores, então posso ver coisas que não estão lá. No entanto, quando ouviu tais palavras, o rosto de Lulu ficou pálido.
É você, já chegou a esse ponto. Ela gaguejou, medo e pânico preenchendo sua expressão. Isso não pode estar acontecendo. De repente, ela abaixou a cabeça profundamente, sua voz caindo para um sussurro e seus olhos desprovidos de vida. Ainda não encontrei um caminho. Você não pode já estar nesse estágio. Lulu. Tentei alcançá-la gentilmente, mas ela continuou a abaixar a cabeça com o mesmo olhar vago de antes. Assim, um silêncio cobriu a carruagem por um tempo. Lulu, você está bem? Lulu. Minha cabeça estava baixa e meus olhos sem vida quando o mestre expressou sua preocupação. Com sua voz terna e calmante e seu olhar caloroso, ele despertou em mim emoções que contrastavam fortemente com a frieza que eu só conhecia até agora. Como era de se esperar, gostei muito do mestre, que deu tanto carinho a alguém como eu. Senhorita Lulu. Por favor, junte-se à nossa festa. É claro que o mestre não foi a única pessoa a me dar tanta atenção e carinho. Vamos tomar sorvete juntos como da última vez. Vamos assistir a uma peça e nos divertir conversando. Hirorubi, que vinha me enviando cartas há semanas, e outros colegas de classe que de repente se tornaram amigos de mim. Eles também estenderam sua atenção e amor. Mas, neste momento, descobri que não precisava mais do amor deles. Certa vez, desejei desesperadamente ser amado, mas agora, mesmo que eles me amassem, isso não me trazia felicidade. Eu só queria ser amada pelo mestre, pois era ele quem me olhava atentamente naquele momento. Sem o carinho, o amor e a atenção do mestre, eu não sentia mais nada. Por quê? Foi por causa dele, cuja expectativa de vida restante já era escassa, mas ainda mais diminuída pela minha presença, e ele era a única pessoa neste mundo que nutria um afeto genuíno por mim e me tratava calorosamente, apesar de sua identidade como um vilão. Era por isso que eu o amava. E como resultado? Mesmo que ele fosse o maior vilão do Império. Mesmo que nosso relacionamento como mestre e animal de estimação fosse distorcido. Mesmo que sua maldade contaminasse minha alma. Não importava. O homem à minha frente era meu verdadeiro mestre, a quem escolhi por vontade própria para possuir e exercer controle sobre mim. Mas... E se? E se? E se o mestre desaparecer, então o que acontecerá comigo? O medo tomou conta de mim de repente. Rumores sobre a saúde debilitada do mestre já haviam se espalhado por todo o império e, com apenas uma rápida olhada, pude ver que o mestre à minha frente parecia exausto e frágil. E quando examinei o mestre com meus olhos mágicos, ele estava excessivamente limpo. Apesar de sua aparência externa parecer que a decadência se instalou, seu eu interior estava surpreendentemente limpo. Portanto, apesar da minha sensação anterior de segurança, depois de testemunhar o único momento de desproteção do mestre agora, eu pude perceber imediatamente. O mestre estava me enganando o tempo todo. Uma pessoa que parecia tão doente não deveria ter um interior tão imaculado. Foi por isso que, quando aumentei a produção dos meus olhos mágicos ao máximo, detectei traços de magia sutil por todo o corpo do mestre. Em outras palavras, o mestre lançou feitiços em seu próprio corpo para enganar meus olhos mágicos. O mundo diante dos meus olhos escureceu gradualmente. Num mundo sem mestre, como poderia continuar a viver? Será que algum dia eu encontraria o amor de outra pessoa? Não, isso estava errado. Eu nunca mais poderia aceitar o amor de outra pessoa. A menos que fosse o mestre, que continuava a me amar enquanto escondia o fato de que estava morrendo, eu não sentia mais nenhum desejo de receber amor de mais ninguém. No entanto, o mestre estava morrendo por minha causa. Minha intenção inicial de abordá-lo era usá-lo, mas agora, essa mesma abordagem o envolveu em meus infortúnios. O que devo fazer? Como posso salvá-lo? Existe uma maneira de salvá-lo em primeiro lugar? Não. Eu tenho o direito de pensar assim agora? Tenho o direito de me tornar seu animal de estimação? Eu mereço ser amado no meu estado atual. Lulu. Perdido em meus pensamentos e afundando ainda mais no poço do desespero, senti o aperto firme do mestre em meus braços enquanto ele chamava meu nome. Parar.
Ah, não, eu estava inconscientemente coçando os braços com as unhas. Isso foi ruim. Eu tinha prometido ao mestre que não me machucaria mais. Eu sabia que enfrentaria sua severa reprimenda. Ele me avisou em termos inequívocos que iria me repreender se eu me machucasse novamente. Eu deveria ser punido. Oh não! Eu estava errado. Por favor, não me bata. Por favor. Beijo. À medida que velhos traumas inundavam minha mente, a língua do mestre de repente entrou em minha boca. MMPHHH. E então começou a mistura de nossas línguas. Foi tão repentino que não consegui compreender totalmente. Beijar o mestre foi tão doce. Purra. Quando comecei a derreter e me misturar ao brilho de tais sentimentos, o mestre finalmente se afastou. Você está se sentindo melhor agora? Ele perguntou com um sorriso gentil. Ah! Isso foi um castigo? Não, não era. Minha vida foi definida por punições severas e eu conhecia muito bem sua crueldade. Pensando bem, o mestre nunca me sujeitou a tal punição. Ele nunca me bateu ou me deixou passar fome. Estou bem, Lulu. Então, você não precisa se preocupar comigo. Enquanto eu pensava nisso, o mestre começou a acariciar minha cabeça. Você está mentindo. Devido ao seu comentário, meu coração ficou ainda mais inquieto. Por causa dos olhos mágicos que possuo desde que nasci, e que de alguma forma se tornaram ainda mais sensíveis ultimamente, eu conseguia detectar mentiras facilmente. Você tem que ser meu único animal de estimação durante toda a sua vida, então seria problemático se você se machucasse. As observações do mestre continuaram. Ah! Ao ouvir essas palavras, de repente me dei conta. Eu era o único animal de estimação do mestre. Mesmo que aqueles animais ali muitas vezes andassem ao redor do mestre com intenções pouco claras enquanto olhavam para mim com olhos ardentes. De acordo com meus olhos mágicos, esses animais não eram apenas animais ou comuns. Eram espíritos infundidos com mana e poder místico, ligados a diferentes mestres, nenhum dos quais era mestre Frei. Bem, a boneca do gato preto parecia um pouco diferente, mas... ainda assim, era apenas uma boneca de estimação. Eu era o único verdadeiro animal de estimação do mestre. Mas, como animal de estimação, o que eu fiz pelo mestre? Enquanto vasculhava minhas memórias, percebi que não tinha feito nada além de receber inúmeras coisas dele. Patético, me engane. Eu queria ajudar o mestre, mesmo sendo seu animal de estimação. Eu queria fornecer uma ajuda mais substancial, em vez de apenas ficar ao lado dele, abanar o rabo e agir de maneira fofa. Ansiava por retribuir o favor que recebi do mestre, que me salvou naquele dia desesperador. Mas como? O que eu poderia fazer? Eu não tinha muitas habilidades e tudo o que tinha era meu corpo de mulher e meus olhos mágicos. Meus melhores esforços poderiam salvar meu mestre moribundo? Não, não precisava ser isso. Posso fornecer alguma ajuda prática? Eu queria retribuir o favor do mestre. Eu queria retribuir a ele. Eu estava disposto a dar tudo o que tinha, então, por favor, deixe-me ser uma força para o meu mestre. Ah! Lulu! Então, uma dor súbita e agonizante irrompeu em meus olhos mágicos e em minha cabeça, interrompendo meus pensamentos, enquanto recebia o toque afetuoso do mestre. Ah! Um calor abrasador surgiu gradualmente de dentro do meu corpo. Enquanto gemia em pânico, olhei para o mestre, que parecia genuinamente perturbado. Você está bem? Estou bem. E eu menti pela primeira vez. Não é nada. Embora eu não entendesse completamente a situação, não podia permitir que o mestre se preocupasse comigo. Você está mentindo. Mas também porque eu queria receber punição do mestre, que era tão perspicaz quanto eu, mais uma vez. Ele. Eu te amo, mestre. Enquanto isso, naquele exato momento. F. Frei está vindo aqui agora? Ao contrário da noite, Serena, que teve suas memórias detalhadas sobre Frei apagadas, correu com urgência para sua vaidade ao receber a mensagem de seu confidente.
Quando ele chega? Dependendo da hora de chegada dele, talvez eu precise mudar minha maquiagem. Acho que não vai demorar nem um minuto. Uva. Depois de ouvir a resposta, Serena, que estava fora de si de ansiedade, remexeu rapidamente em seus utensílios de maquiagem. Mas quem é aquela pessoa no balcão agora? De repente, ela parou suas ações e dirigiu uma pergunta ao seu confidente. Ela, e você sabe, o nome dela é Mil, ou algo parecido? Sua confidente coçou a cabeça enquanto ela respondia. Ela foi uma das pessoas que conseguimos trazer depois que ela foi resgatada durante o incidente anterior no mercado de escravos e foi levada para a família imperial. Aquele animal raposa. Serena franziu a testa ao ouvir isso, sussurrando enquanto se levantava da cadeira. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Rangido. Naquele momento, do lado de fora de sua janela, ela avistou a carruagem de Frey, que acabava de chegar em frente ao prédio. 101 maneiras de melhorar as relações com Frey. Essas notas estavam coladas por toda a parede.